Tenho que confessar que até há 3 anos e meio, a ideia de liberdade religiosa ser tão importante quanto realmente é, não estava realmente em minha mente. E eu tenho falado e escrito sobre 1888 por anos. E eu, é claro, coloquei muita ênfase na retidão pela fé. Mas eu realmente não o vinculei à liberdade religiosa, como eu disse, até cerca de 3 anos e meio atrás, quando comecei a ver o quão importante ele é e, subsequentemente, o quão conectado ele realmente é, algo que eu não tinha visto antes. Então, o que estou apresentando a vocês esta tarde é realmente algo que eu realmente só comecei a apresentar em menos de 1 ano, pois tenho estudado essas coisas. Mas, como vocês verão, é realmente uma parte dessa história e é importante para nós, nos tempos que estamos vivendo, enquanto comparamos nossos tempos com os tempos do passado. Então vamos começar. Acabamos de falar sobre as reuniões de Minneapolis. E aqui está isso, W.C. Branco fala sobre, e outros que mostrarão que a liberdade religiosa realmente era parte da mensagem em Minneapolis. Eu não tinha ideia de quão intimamente associada ela estava com as reuniões em Minneapolis. Mas aqui está um exemplo de prova disso. W.C. White, escrevendo para alguém mais tarde, fala sobre, no início de 1888, eu comecei a me corresponder com o Elder Butler sobre o Instituto Bíblico para preceder a conferência de Minneapolis. Eu propus 4 ou 5 linhas de trabalho, entre as quais estavam os deveres dos oficiais da igreja, medidas novas e avançadas para levar a mensagem, estudo das doutrinas bíblicas, e nessa lista estava nosso trabalho de liberdade religiosa. E 1 ou 2 outras linhas que ele não conseguia lembrar. Então aqui está ele lembrando que, mesmo antes da conferência, a ideia era a liberdade religiosa faria parte da conferência de Minneapolis. Agora, há algumas outras evidências que eu acho que a liberdade era uma questão principal neste exato momento. Em 1888, Ellen White apareceu com ela. Ela publicou sua mais nova edição depois de estar na Europa por vários anos. Ela voltou e escreveu. Ela adicionou mais de 100 páginas, que é: esta é uma declaração de W.C. White. Ele diz: finalmente podemos enviar a você a cópia corrigida dos 4 primeiros capítulos do volume 4, ou seja, Spirit of Prophecy, volume 4, que se tornaria a edição de 1880 de The Great Controversy. A mãe escreveu o suficiente sobre Hus e Jerome para fazer 1 ou 2 novos capítulos. Ela escreveu algumas coisas sobre Zwingli e pode falar de Calvino. Acho que as edições aumentarão a obra para mais 100 páginas do seu tamanho atual. A edição de 1888 foi uma expansão da edição de 84 com 100 páginas adicionadas. E o que aconteceu é que Ellen White esteve na Europa. E ela viu com seus próprios olhos, você sabe, áreas e lugares que ela foi, lugares que ela viu em visão. E agora ela estava andando nas mesmas ruas que ela tinha visto em visão antes. E então, como ela foi capaz de ver pessoalmente e falar com outras pessoas. Alguns dos sonhos que ela teve, ou visões sobre o grande conflito, na verdade ganhou mais vida e ela acrescentou, como eu disse, 100 páginas a essas histórias na edição de 1880. Mas foi ainda mais do que isso por causa do que estava acontecendo nos Estados Unidos. W.C. White diz, por favor, peça ao Elder Jones e E.J. Wagner para fazerem críticas cuidadosas às correções e a todo o assunto. Se eles detectarem passagens muito obscuras ou qualquer coisa que seja aparentemente contraditória ou conflitante com as Escrituras, pode haver tempo para se comunicar conosco antes que qualquer uma das novas edições seja impressa. Pediu que dessem atenção especial à nota sobre as medidas. Então, não sei especificamente a que isso se refere, mas o ponto é, W.C. White, que estava trabalhando com sua mãe para terminar a nova edição, com base em seu pedido, recomendou que Jones e Wagner revisassem o manuscrito para dar comentário para, e de fato, na edição de 88, no verso, nos apêndices, há algumas notas que foram escritas sobre a NRA e seu trabalho naquela época, que foram escritas provavelmente por Jones e possivelmente por Wagner. Conversei com Tim Poirier há vários anos, ou me correspondi com ele sobre isso, e ele concordou que essas notas e apêndices foram provavelmente escritos por Jones e Wagner.
O ponto principal é que Ellen White reconheceu o envolvimento e a perícia deles na área da liberdade religiosa, como tal que incluiu na edição 88, O Grande Conflito, notas que eles ajudou a preencher a história do que realmente estava acontecendo neste país naquela época. Assim, devo dizer novamente, desculpe. Obrigado. Mencionei isso na sexta-feira à noite. A NRA não é a National Rifle Association. Foi a Associação Nacional de Reforma, um grupo formado em 1863, mesmo ano do Adventismo, com o propósito de fazer com que o governo federal impusesse moralidade neste país. E falei sobre isso mais completamente nas reuniões mais cedo hoje, e então eu preencho isso muito mais. Mas obrigado, sim, se você está chegando aqui, a NRA, eu jogo isso fora. Está falando sobre a National Reform Association. Aqui está outro exemplo de prova de que a liberdade era parte da mensagem lá em Minneapolis. Isto é do diário de Hotel. Ele foi um dos participantes lá. E apenas algumas pequenas notas curtas. Há mais do que eu tenho aqui, mas ele diz, o Elder Jones fez uma excelente palestra sobre a Reforma Nacional, ou seja, a NRA, na Conferência Geral de Minneapolis em 18 de outubro. E então outra nota, o irmão Jones falou sobre a Reforma Nacional hoje à noite, 28 de outubro. Agora, Hoddle estava doente com gripe ou algo assim, então ele não compareceu a muitas reuniões. Mas desde então eu encontrei até artigos de jornais do Battle Creek Journal que estava lá, ou do Minneapolis Journal que estava lá, os jornais locais que falam sobre Jones, falando sobre questões de liberdade religiosa em Minneapolis. E por algum motivo eu tinha perdido isso. Agora aqui está a reimpressão de um livro de A.T. Jones que você pode ver na tela. Chama-se Civil, Government and Religion. Agora, eu tinha isso na minha estante em casa há 20, não essa cópia em particular, mas uma reimpressão mais antiga, não sei, há mais de 20 anos. E quando comecei a me interessar muito pela liberdade religiosa e a ver sua conexão durante esse tempo, decidi tirar esse livro da minha estante e lê-lo. Então, por onde começar? Do que no, você sabe, o prefácio, certo? Então eu fiz e quase caí da cadeira. Este pequeno trabalho, diz A.T. Jones, é o resultado de várias palestras sobre a relação entre religião e poder civil, proferidas em Minneapolis, Minnesota, em outubro de 1888. Você sabe, muitas pessoas queriam cópias do que eles disseram sobre a justiça pela fé, e realmente não há muita coisa que tenha sido impressa naquela época. Obviamente, há coisas que eles imprimiram depois que presumimos ser semelhantes ao que eles apresentaram lá, mas porque foi somente em 1891, quando eles começaram a taquigrafar os sermões apresentados, que realmente não temos nenhuma cópia dessas apresentações sobre a justiça pela fé em Minneapolis. Mas aqui temos as apresentações reais, por assim dizer, do que Jones apresentou em Minneapolis sobre liberdade religiosa. E, a propósito, o que ele chama de um pequeno trabalho tem 170 páginas. Então isso era um pequeno trabalho para Jones. Normalmente seus livros estavam na faixa de 800 páginas. Mas aqui temos... Na verdade, o que foi apresentado por Jones sobre a NRA e sobre a liberdade civil e religiosa em Minneapolis. Bem, isso me diz que era parte daquela mensagem que Deus enviou. Aqui está o que Jones disse apenas 2 anos antes de morrer. Olhando para trás, ele está escrevendo para alguém, contando a eles o que ele lembrava. Ele diz, depois da conferência de Minneapolis, ele diz, então, quando chegou a hora do acampamento, 1889, nós 3, ou seja, Jones Wagner e Ellen White, visitamos os acampamentos com a mensagem de justiça pela fé e liberdade religiosa, de mãos dadas. Às vezes, todos nós 3 estando na mesma reunião, isso mudou a maré com as pessoas e, aparentemente, com a maioria dos homens importantes. Aqui está G.I. Butler, presidente da Conferência Geral, ou ex-presidente da Conferência Geral, que foi muito oposto inicialmente. Mais tarde, ele amoleceu um pouco, mas mesmo até sua morte, ele não viu nenhuma luz no que havia acontecido. E quando Jones e Wagner tropeçaram,
Houve uma atitude de eu avisei tanto dele quanto de Uriah Smith, infelizmente. Mas, de qualquer forma, em 1893, ele escreveu um artigo na Review e, olhando para a mensagem que havia sido levada a Minneapolis, ele diz: eu acredito plenamente que Deus abençoou grandemente para o bem de seu povo e da causa a maior agitação das doutrinas da justificação pela fé, a necessidade de aprovar a justiça de Cristo pela fé para a nossa salvação e os princípios de liberdade civil e religiosa agora tão discutidos. Então, novamente, aqui está até mesmo D.J. Butler reconhecendo que a mensagem de justificação pela fé e liberdade religiosa e princípios de liberdades civis eram parte daquela mensagem tão enfatizada em Minneapolis e depois. E então isso e muitas outras coisas realmente me ajudaram a perceber que isso realmente era parte da mensagem que Deus enviou. E então esta tarde eu quero dar uma olhada no que aconteceu quando essa mensagem chegou a Battle Creek. Agora, como você pode imaginar, quando Battle Creek era a maior comunidade adventista da época e quando as pessoas vinham de Minneapolis, das reuniões lá, a maioria deles voltou para Battle Creek. E W.C. White, escrevendo para a Costa Oeste, meio que os informa o que está acontecendo. E, a propósito, devo dizer que como J.I. Butler deixou o cargo de presidente, eles votaram em O.A. Olson, mas ele estava na Europa, então W.C. White assumiu como presidente temporário da Conferência Geral até que ele voltasse. E é por isso que ele ficou em Battle Creek até, você sabe, pelos próximos meses até Olson voltou. Mas em sua carta ele está escrevendo, ele diz: alguns que deixaram a reunião em Minneapolis antes de seu encerramento levaram relatórios coloridos para Battle Creek e outros lugares de caráter bastante desanimador. E você pode imaginar, mencionamos isso antes, 2 grupos separados deixaram Minneapolis. Alguns comemoraram e outros disseram que foram as piores reuniões que já aconteceram. Nossa experiência aqui em Battle Creek, imediatamente após a conferência, diz W.C. White, foi mais interessante do que edificante. Alguns que retornaram da conferência antes que ela terminasse tinham dito que A.T. Jones era um excêntrico. E parecia que partiria seus corações se as pessoas pensassem o contrário. Agora, não sei, não uso a palavra crank com muita frequência no meu vocabulário. Então, se você não está familiarizado com isso, é isso que o dicionário Webster diz. É uma pessoa que tem ideias estranhas ou pensa demais sobre uma coisa. Uma pessoa que fica frequentemente brava ou facilmente irritada. Ou uma distorção ou virada na fala ou presunçosa. Muitos voltaram de Minneapolis e, obviamente, nem todos em Battle Creek compareceram às reuniões e, quando perguntaram sobre as reuniões, disseram-lhes algumas coisas muito depreciativas desde o início. Ellen White também escreve sobre isso. Ela diz que descobrimos, quando chegamos a Battle Creek, que alguns de nossos irmãos e irmãs estavam nos precedendo com cartas da reunião do mesmo caráter que tínhamos que encontrar na reunião. Também havia vários delegados que retornaram a Battle Creek antes de nós que estavam prontos para fazer relatórios da reunião em Minneapolis, dando suas próprias versões incorretas do assunto que eram desfavoráveis aos irmãos Jones e Wagner, W.C. White e eu, e o trabalho que eu tinha sido compelido a fazer na reunião. Então você pode ver como essa atitude e a nuvem de atitude sombria que aconteceu em Minneapolis voltaram com as pessoas para Battle Creek e algumas até antes de Ellen White chegar lá. Agora, as reuniões terminaram em 4 de novembro, em um domingo, então eles saíam de Minneapolis e vinham para Battle Creek, mas algumas pessoas de Minneapolis foram embora antes mesmo das reuniões terminarem e quando Ellen White chegou, já havia esse sentimento negativo. Bem, houve outro assunto que aconteceu em relação a isso. A Conferência Geral tinha realmente pedido a A.T. Jones antes, no verão anterior, para vir à Conferência Geral como delegado e depois disso para vir a Battle Creek e ensinar na faculdade.
Então ele veio com essa ideia em mente de que ele ensinaria no Battle Creek College. Bem, W.C. White, escrevendo novamente para sua esposa, ele diz: você pode saber algo sobre os sentimentos que existiam em relação a A.T. Jones. E embora ele tenha vindo para o leste com a expectativa de lecionar na faculdade, o conselho da faculdade se reuniu e, percebendo que não havia tomado nenhuma medida formal sobre ter a T ensinando lá, eles votaram para empregar Uriah Smith e F.D. Starr para ensinar os cursos bíblicos. Então eles meio que por um tecnicismo disseram: nós nunca votamos oficialmente nisso como um conselho e então mudamos de ideia. Não queremos A.T. Jones ensinando na faculdade e a razão pela qual eles não o queriam ensinando é por causa dos sentimentos negativos que havia sobre seu ensino em Minneapolis. Agora, eu tinha lido sobre isso antes e presumi que tudo isso era sobre a questão da justificação pela fé. Agora observe que W.C. Wade continua. Bem, nessa época estávamos em posição de um homem ir para a Indiana, e como eles pediram pelo irmão Starr, o comitê da conferência pediu à faculdade para nos deixar tê-lo, e nós aconselhamos que eles conversassem com Jones novamente. Como ele veio por conselho nosso para trabalhar para eles. Butler, Smith e Prescott conversaram com Jones, e combinaram que ele daria aulas na escola durante o período de inverno. Felizmente, o Senhor interveio e Jones foi autorizado a ensinar na faculdade, mas apenas porque a conferência precisava de um homem, sendo F.D. Starr a pessoa que eles escolheram, que então tinha, primeiro, iria tomar o lugar de Jones no ensino, então eles permitiram que ele ensinasse naquele semestre de inverno. O que W.C. White não menciona nesta carta é que quando Smith, Butler e Prescott conversaram com ele, foi para que ele assinasse um documento prometendo que não ensinaria nada na faculdade que não fosse o padrão. Agora, essa ideia já tinha surgido em Minneapolis, esse mesmo assunto sobre o que poderia ser ensinado, e Ellen White se levantou e se opôs a isso. Ela escreve sobre isso. Ela diz que foram feitos arranjos para deixar A.T. Jones fora da escola por medo de que algo entrasse que fosse em desacordo com o que foi ensinado na escola. Essa consciência foi inspirada pelo Espírito de Deus? Certamente não havia o espírito de inspiração sobre você de Deus, mas de outra fonte. Quando a resolução foi apresentada na conferência de 1888 em Minneapolis, de que nada deveria ser ensinado na faculdade contrário ao que havia sido ensinado antes, eu me senti profundamente, pois sabia que quem quer que tenha formulado essa resolução não estava ciente do que estava fazendo. Então, em Minneapolis, essa ideia surgiu, e ela falou abertamente contra ela. Essa resolução não deveria ser aprovada. E foi isso que ela disse lá. Eu disse que eu era acionista da faculdade e não podia deixar passar aquela resolução de que deveria haver luz especial para o povo de Deus. À medida que se aproximavam das cenas finais da história desta terra. Outro anjo viria do céu com uma mensagem e toda a terra seria iluminada com sua glória. De onde ela está citando? Apocalipse 18. Seria impossível para nós afirmar como essa luz adicional viria. Seria correto que todas as avenidas fossem fechadas em nossa escola para que os alunos não pudessem ter o benefício dessa luz? Podemos votar para fora do Espírito Santo fazendo esse tipo de regra? Ellen White disse que não. Eles fizeram a votação a propósito, de qualquer maneira. Um homem realmente se levantou e levantou as duas mãos para votar a favor dessa resolução, que, claro, não foi aprovada. Isso aconteceu em Minneapolis, e quando Jones chegou a Battle Creek, houve uma tentativa de mantê-lo fora da escola também. E mesmo quando o deixaram entrar, como eu disse, impuseram-lhe a mesma requisito que eles não conseguiram passar como resolução na conferência. É assim que teimoso
Parte dessa oposição foi embora. Bem, Ellen White estava obviamente voltando para Battle Creek pela primeira vez, se bem me lembro, desde que ela foi para a Europa. E então, depois de ir para a conferência de Minneapolis, então ela estava vindo para Battle Creek. E naquele primeiro sábado, sendo a primeira vez que ela tinha voltado, ela estava planejando falar para as pessoas lá em Battle Creek. Observe o que ela diz. Eu fui convidada para falar no próximo sábado, 10 de novembro, no tabernáculo, mas depois, porque as impressões eram tão fortes que eu tinha mudado, acho que o irmão sentiu um pouco de pena de ter me perguntado. 2 anciãos me visitaram na manhã de sábado e um deles me perguntou sobre o que eu iria falar. Eu disse, irmãos, deixem esse assunto com o Senhor e a irmã White, pois nem o Senhor nem a irmã White precisarão ser ditados pelos irmãos quanto ao assunto que ela trará diante deles. Estou em casa em Battle Creek, no terreno em que rompemos pela força de Deus e não pedimos permissão para ocupar a escrivaninha no tabernáculo. Eu a considero como minha posição legítima, concedida a mim por Deus. Agora, não sei se eu fosse tão velho, eu me sentiria tão alto depois disso. Confronto ali ou aquela resposta. Mas Ellen White não para por aí. Ela pergunta a esse ancião outra coisa. Ela diz, mas há o irmão Jones que não podem sentir como eu e que esperarão um convite seu. Você deve cumprir com seu dever em relação a esse assunto e abrir caminho diante dele. Bem, o ancião declarou que não se sentia livre para convidar Jones para falar até que consultassem o irmão Smith, que deve ter sido, eu acho, o ancião-chefe, para saber se ele sancionaria isso, pois o ancião Smith era mais velho que eles. Então Ellen White disse, então faça isso imediatamente, pois o tempo é precioso. E há uma mensagem para vir a este povo, e o Senhor requer que você abra o caminho para que a luz venha ao povo de Deus. Agora, novamente, eu estava um pouco familiarizado com essa história, mas sempre presumi que Ellen White estava falando sobre a mensagem de justificação pela fé. Bem, o tempo passou. Dias, de fato, e não houve convite para o Elder Jones apresentar à grande igreja em Battle Creek a mensagem que Deus lhe dera. Então Ellen White chamou os anciãos da igreja e perguntou novamente se eles pretendiam dar ao Elder Jones uma oportunidade de falar ao povo. A resposta foi, consultei o irmão Smith e ele decidiu que não seria melhor perguntar a ele, porque Jones tem posições fortes. E levou o assunto da justificação pela fé longe demais. 20 e poucos anos, foi isso que pensei que isso dizia ou falava. Mas não foi sobre isso que se tratou esta questão. Foi sobre as opiniões de Jones, sobre a liberdade religiosa, sobre as questões da reforma nacional que estavam acontecendo naquele momento. E Smith disse, não, nós não o queremos porque ele tem visões extremas sobre a liberdade de consciência e sobre todo esse movimento de reforma nacional. Bem, Ellen White, em resposta, ela diz, então senti meu espírito agitado dentro de mim e dei um testemunho muito claro a esses irmãos. Contei a eles um pouco de como as coisas tinham sido conduzidas em Minneapolis e declarei a posição que havia tomado, que o farisaísmo estava trabalhando, fermentando o acampamento aqui em Battle Creek e as igrejas adventistas do 7º dia foram afetadas. Mas o Senhor me deu uma mensagem e com caneta e voz eu trabalharia até que o fermento fosse expelido e um novo fermento fosse introduzido, que era a graça de Cristo. Então, novamente, Ellen White deu a esse grupo de anciãos da igreja de Battle Creek um discurso bastante estimulante. Ela escreveu sobre isso em vários lugares. Ela diz, o que me fez ter uma conversa de cerca de 15 minutos, tão direta e sincera quanto qualquer outra que já fiz na vida, respondi, bem, se o Elder Smith assumir essa posição, Deus certamente o removerá do caminho.
pois Deus não lhe deu autoridade para dizer o que deve entrar no tabernáculo de nosso próprio povo e o que não deve. Mas se ele mantém essa posição, observe o que ela diz. Nós garantiremos um salão na cidade, e as palavras que Deus deu ao irmão Jones para falar, o povo as terá. Foi tão importante esse tópico que Ellen White quis que Jones fosse convidado para ficar atrás do púlpito no tabernáculo. E a propósito, aquele tabernáculo acomodava 3.300 pessoas quando estava cheio. Em outro lugar, diz Ellen White, tive que lutar por cada centímetro de terreno que conquistamos aqui em Battle Creek. Os irmãos aqui não iriam pedir ao irmão A.T. Jones para pregar no tabernáculo. Eu me senti profundamente tocado, com indignação com os esforços persistentes para fechar a porta a todo raio de luz do céu. Você tem alguma indicação na forma como ela descreve esse evento de que o que Jones estava apresentando era uma luz questionável? Esta era a luz do céu. Isto foi enviado por Deus, e Ellen White identificou-a como tal. W.C. White, novamente, escrevendo para sua esposa, fala sobre este mesmo incidente. E, novamente, ele não está falando sobre justiça pela fé. Ele está falando sobre a questão do movimento de reforma nacional e liberdade de consciência. Depois de termos estado aqui cerca de 2 semanas, W.C. White diz: Mamãe e eu perguntamos por que eles não fizeram Jones falar no tabernáculo sobre a reforma nacional. Não fale sobre justiça pela fé, mas sobre reforma nacional. Cicely, um dos anciãos, disse que havia perguntado ao Elder Smith e que achava que Jones era um tanto extravagante em suas expressões e tinha uma visão extrema, e que dificilmente achava melhor pedir que ele falasse. Bem, você pode imaginar, diz W.C. White, quando a mãe teve a chance de falar com os irmãos Cicely e Abedin, que ela lhe contou sua mente completamente sobre esse tipo de planejamento. Abedin não simpatizou com a oposição, e ele se agitou e deu compromissos para as noites de sábado e domingo no tabernáculo. Então aqui quase 2 semanas se passaram, e finalmente A.T. Jones é convidado a falar no tabernáculo, especificamente sobre o tópico da reforma nacional. Agora, eu quero mencionar que mencionei o livro de Smith, Marvel of Nations, antes, e eu nunca tinha lido isso até recentemente. E eu tenho uma nova apreciação por Uriah Smith. Seu trabalho acadêmico, seu trabalho como pioneiro desta igreja era muito respeitável. Mas é triste para mim que as mesmas coisas que Smith escreveu nos anos 60, 70 e início dos anos 80, ele tenha transformado e atacou outra pessoa, um jovem com metade da sua idade, por apresentar algumas das mesmas coisas. E tudo o que posso atribuir a isso é apenas mera inveja, o que é um aviso para nós. Quando Deus levanta pessoas para falar sobre coisas, você sabe, o diabo está sempre lá para tentar nos fazer despertar, você sabe, ciúmes e problemas em nossa mente. E isso é um aviso para nós. Bem, A.T. Jones foi finalmente convidado para falar. Não sei exatamente sobre o que ele falou na noite de sábado, mas no domingo ele apresentou e W.C. White novamente diz: A.T. Jones foi muito bem. O juiz Graves, Ed Nichols e vários outros cidadãos proeminentes estavam lá e ficaram muito satisfeitos. John Fulton se mexeu e recebeu pedidos de 1.500 cópias dos... Se tivesse um relatório completo, e então pegasse suas anotações e o manuscrito de Amadon, e com a ajuda de A.T. elaborasse um bom relatório, que eu acredito que você já tenha visto antes. Então aqui estava Battle Creek Tabernacle, novamente assentos para 3.300 pessoas. E na plateia estão muitos cidadãos de Battle Creek lá para ouvir A.T. Jones falar. Agora, do que eles estão falando essas 1.500 cópias do jornal? Bem, o Secular Battle Creek Daily Journal diz: anotaram essas mensagens e as publicaram no jornal local.
E observe como eles apresentam esta primeira reunião. Eles dizem que a primeira de uma série de palestras sobre nossa Constituição Nacional e religião e o Estado foi proferida ontem à noite, 18 de novembro, no tabernáculo por A.T. Jones, editor do American Sentinel, diante de uma grande audiência que o palestrante manteve com intenso interesse. Temos o prazer de apresentar aos nossos leitores o seguinte relato do discurso. Então aqui você tem um contraste entre os cidadãos seculares de Battle Creek e o jornal respondendo tão positivamente e pelo menos a resposta inicial às apresentações de A.T. Jones em Battle Creek. Não deveria ser. Bem, W.C. White, novamente, escrevendo sobre isso, ele disse: você verá na revisão que foi arranjado para A.D. Jones ensinar na faculdade. Ele está dando um curso de palestras no tabernáculo que estão sendo relatadas e amplamente divulgadas. Ele e a mãe compareceram às reuniões do ministro em Potterville. A.D. falou 3 vezes e a mãe 5 ou 6. Eu deveria julgar pelo que eles dizem que há uma grande revolução no sentimento dos irmãos que compareceram àquela reunião. O que começou a acontecer é que, como as pessoas tinham sido preconceituosas, e quando eles realmente ouviram Joanna falar sobre este assunto, houve uma revolução de sentimentos. Bem, domingo, 2 de dezembro, uma semana depois, 2 semanas depois, A.T. Jones, editor do American Sentinel, deu o segundo de sua série de discursos, Able, sobre a relação da religião com o Estado no tabernáculo, no último domingo à noite. Ele falou da seguinte forma: então, novamente, isso é 2 semanas depois, porque Jones saiu por 6 dias para pregar, e eu presumo que sobre tópicos semelhantes com Ellen White para Potterville. Então ele retorna para Battle Creek e prega novamente, e o jornal local novamente registra seu sermão e os publica. E então, na quarta-feira à noite, 3 dias depois, o terceiro da importante série de discursos sobre a relação da religião com o Estado foi proferido por A.T. Jones, editor do American Sentinel, na quarta-feira à noite. O público muito grande e profundamente atento que compareceu a essas palestras é tão indicativo do grande interesse que nossos cidadãos têm nelas, quanto elogioso a maneira hábil e eloquente com que o assunto foi apresentado. O Sr. Jones, em sua terceira palestra, falou por 2 horas, mantendo sua audiência em atenção ofegante o tempo todo. Este é o documento secular que descreve as reuniões. Agora, o que é triste para mim é comparar como estávamos descrevendo o mesmo homem em nossa própria, em correspondência e verbalmente para as pessoas em Battle Creek. E ainda assim, muitos dos cidadãos de lá se alegraram com esta mensagem. É uma mensagem a propósito que é para ir ao mundo. Bem, no sábado, 8 de dezembro, alguns dias depois, Ellen White pregou um sermão no tabernáculo novamente, que foi registrado e publicado na Review. E eu acabei de notar a ênfase durante essas poucas semanas lá em Battle Creek que Ellen White está colocando nesses tópicos de liberdade religiosa. Ela diz: alguns podem pensar que, porque foi revelado em profecia que nossa nação restringirá a consciência dos homens, isso certamente deve acontecer. E se fizermos um esforço para preservar nossa liberdade, estaremos agindo como servos infiéis e, portanto, estaremos sob a condenação de Deus. Este perigo agora, 1888, ameaça o povo de Deus e o que estamos fazendo? Não podemos ajudar a elevar o padrão e chamar à frente aqueles que respeitam seus direitos e privilégios religiosos? Mais uma vez, a ênfase não está apenas no movimento da lei dominical, mas em todo o conceito de liberdade que estava sendo desafiado e deixado de lado pela NRA. Eu o encorajaria, a propósito, a ler esses sermões que vou mencionar agora de Ellen White e artigos. Ela continua: o mundo protestante parou para olhar para trás, para o sofrimento causado pelo Potipurri, na tentativa de prender a razão dos homens para que eles não pudessem adorar a Deus como parecia certo para eles. E agora esta nação, 1888,
pela qual o padrão de liberdade e liberdade religiosa foi levantado, seguirá o curso do papado e anulará a lei de Deus? Então Ellen White realmente está implorando ao povo em Battle Creek: precisamos nos levantar, precisamos estar prontos. E ficaremos sentados de mãos postas e não faremos nada nesta crise? Deixaremos que este movimento de emenda religiosa entre e nos feche para longe de nossos privilégios e direitos, porque guardamos os mandamentos de Deus? O trabalho desses reformadores nacionais foi feito de forma enganosa e dissimulada para varrer todo o mundo cristão. Eu imploro a vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que despertem fora do sono. Eu tenho trabalhado. Este é um dia, 3 dias depois, Ellen White escreve uma carta para W.M. Healy, e nela ela diz: eu tenho trabalhado como nunca trabalhei antes. Eu senti que algo deve ser feito ou muitas almas serão perdidas. A igreja em Battle Creek é como o Vale dos Ossos Secos. Elas precisam ser despertadas com algum poder que lhes dê vida. Porque tivemos que trabalhar, orar e trabalhar até mesmo para que o irmão Jones obtivesse uma audiência em Battle Creek. E muitos dos nossos líderes foram provocados, depois de ouvi-lo falar, a pensar que havia aqueles em posições de responsabilidade que fechariam a porta para a luz e o conhecimento, mantendo fora apenas o que precisavam. Então você vê o que realmente aconteceu quando Jones finalmente conseguiu falar. Havia aqueles que meio que acreditaram nos rumores para começar, que foram realmente provocados a pensar que essa mesma verdade que eles precisavam naquele momento, havia uma tentativa de mantê-la fora do tabernáculo. Bem, em 11 de dezembro, o Battle Creek Daily Journal, porque havia uma demanda tão grande, eles reimprimiram todos os 3 sermões de Jones em um jornal. Minha pergunta é, por que seus sermões não foram publicados na Review? A grande procura pelas palestras proferidas recentemente no tabernáculo de nossa cidade por A.T. Jones, editor do American Sentinel, sobre a Constituição americana, nas quais ele discute detalhadamente a relação da religião com o Estado, nos induz a reproduzir em uma única edição os 3 discursos até agora apresentados em nossas colunas. E novamente houve grande interesse. Agora, a propósito, você pode ler esses sermões do Battle Creek Daily Journal, e é muito próximo do que está neste livro, que é o que ele apresentou em Minneapolis. Então, obviamente, Jones continuou a apresentar o mesmo tópico, o mesmo tema, depois disso em lugares que ele foi. Há também um jornal impresso novamente, eu acho que é final de março de 1889, sermões que ele fez em Chicago. E esses sermões, quando você os lê, são literalmente quase palavra por palavra o que você encontra neste livro. Então, claramente, esse era um tema que Jones continuou a apresentar por todo o país. Agora, 11 de dezembro diz: acabei de mencionar isso, certo? Então, em 11 de dezembro, Ellen White imprimiu, ou a revisão realmente menciona isso. Diz que 3 palestras foram recentemente proferidas sobre este assunto: liberdade religiosa e o tabernáculo em Battle Creek, por A.T. Jones. Elas foram publicadas conforme proferidas no Daily Journal de 11 de dezembro. Nós garantimos 20.000 cópias dessas edições. Agora, estou grato que pelo menos a Review estava anunciando esses sermões que foram publicados pelo jornal, e eles até encomendaram 20.000 cópias do jornal daquela edição em particular. Além disso, no dia 11 de dezembro, no mesmo dia, o American Sentinel fala sobre o aumento do interesse nos tópicos que estavam sendo publicados no American Sentinel. E diz lá, houve uma demanda especial pela 2ª edição do October Sentinel por várias sociedades e indivíduos. Já atingiu a circulação de 219.000 cópias, e cada correspondência traz pedidos adicionais.
quero dizer, esses são números que nem vemos, eu acho, hoje em dia em nossa liberdade religiosa. Algumas semanas depois, o jornal diz que a circulação do American Sentinel nos últimos 4 meses foi em média de 25 mil cópias por semana. Esse era o interesse que estava sendo gerado neste tópico. Bem, em 11 de dezembro, Ellen White escreve um artigo. Novamente, eu o encorajaria a ler este artigo inteiro. No artigo, ela diz que a obra peculiar do terceiro anjo não foi vista em sua importância. Deus quis que seu povo estivesse muito à frente da posição que ocupa hoje, mas agora, quando chegou a hora de entrarem em ação, eles têm a preparação para fazer. Quando os reformadores nacionais começaram a pedir medidas para restringir a liberdade religiosa, nossos homens deveriam estar atentos à situação e deveria ter trabalhado arduamente para neutralizar esses esforços. Não está na ordem de Deus que a luz tenha sido escondida do nosso povo, a verdade muito presente da qual eles precisavam para este tempo. Sabe, eu estava realmente convicto disso quando li isso, porque meu pensamento era meio que esse também, sabe? Algum dia haverá uma lei dominical, e quando a lei dominical vier, eu sei sobre ela, então estarei pronto. Aqui está a evidência. Que não estávamos prontos. Mesmo quando as leis nacionais dominicais estavam perante o Congresso, não estávamos prontos para imediatamente aproveitar a oportunidade e falar sobre isso. Na verdade, estávamos tentando conter aqueles que estavam dispostos e falando contra as questões que estavam ocorrendo. E minha pergunta é, o que nos diz hoje que não podemos cometer os mesmos erros? E ao ver o que está acontecendo em nosso país nos últimos anos, estou convencido, inclusive eu, de que não estamos acordados e não estamos lidando com questões que estão bem diante de nós e que estão preparando a base para a tempestade que está prestes a nos atingir. Se esperarmos até que a tempestade chegue para nos prepararmos para ela, será tarde demais para lidar com ela como deveríamos. Novamente, artigo de 11 de dezembro, nem todos os nossos ministros estão dando a mensagem do terceiro anjo, realmente entendem o que constitui essa mensagem. O movimento de reforma nacional tem sido considerado por alguns como de tão pouca importância que eles não acharam necessário dar muita atenção a ele e até sentiram que, ao fazê-lo, estariam dando tempo a questões distintas da mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor perdoe nossos irmãos por interpretarem assim a própria mensagem para este tempo. Por fim, ela diz que se os líderes de nossas conferências não aceitarem a mensagem que Deus lhes enviou, as igrejas sofrerão grandes perdas. Quando o vigia vê a espada chegando, dá um certo som à trombeta. As pessoas ao longo da linha ecoarão o aviso e todos terão oportunidade de se preparar para o conflito. Mas muitas vezes o líder ficou hesitante, parecendo dizer, não vamos ter muita pressa. Pode haver um erro, devemos ter cuidado para não dar um alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte está clamando paz e segurança. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada por Deus. E novamente, temo que, como povo, tenhamos até expressado ideias como não vale a pena, perdendo nossa reputação, defendendo questões de liberdade agora, esperaremos até que as leis de domingo cheguem e então defenderemos a liberdade. E estamos ignorando, acredito, oportunidades de alertar este país de que as liberdades estão sendo tiradas e postas de lado mais do que imaginamos. 13 de dezembro, 2 dias depois, A.T. Jones deixa Battle Creek, provavelmente antes disso, e retorna para DC para se apresentar diante de um comitê do Congresso para defender este país contra os projetos de Lei Blair. E você sabe se há uma razão para colocar um monumento em algum lugar para alguém. Deveria haver um monumento em Washington, D.C. para A.T. Jones, não porque ele era uma pessoa infalível,
mas por causa de seu trabalho para defender este país contra as invasões da Associação Nacional de Reforma. Não acho que percebemos a gratidão que deveríamos ter como povo pelo trabalho que eles estavam fazendo. E claro, ele deixou Battle Creek para se apresentar diante daquele comitê. Sim. O prêmio A.T. Jones, pelo qual fiquei muito agradecido. E claro, Steed se aposentou. Mas sim, obrigado por nos lembrar disso. Eu acho que você sabe, houve reconhecimento, mas talvez não tão amplamente quanto deveria ser. Mas obrigado por trazer isso à tona. Bem, de 15 a 22 de dezembro, e vamos encerrar por aqui. Mas você pode ver que luta foi, mesmo em Battle Creek. Como Ellen White sugeriu em Minneapolis, bem, se os ministros não querem aceitar, vamos lá e demos uma chance ao povo. E houve resistência lá no começo em Battle Creek, mas louvado seja o Senhor, finalmente houve um avanço. Então, de 15 a 22 de dezembro, foi logo depois disso, em Battle Creek, que o verdadeiro avanço aconteceu. Corliss Jones, Ellen White, liderou as reuniões da semana de oração. Estava previsto para 15 a 22 de dezembro, mas durou um mês. Quando a semana começou, Ellen White, por causa das enfermidades do momento, não ousou deixar o sanatório, então ela começou seu trabalho lá com médicos, enfermeiros e o resto da equipe do sanatório. Jones e Corliss realizaram reuniões no tabernáculo, na casa publicadora e na faculdade. Então, esta semana de oração, que geralmente, você sabe, obviamente era uma semana de oração por causa do interesse gerado, ela se expandiu para um mês inteiro lá, em Battle Creek. E o tópico, a propósito, era tanto a justiça pela fé, quanto no contexto da liberdade de consciência nos eventos que estavam ocorrendo. Um terceiro artigo que eu recomendo ler é 18 de dezembro. Ellen White escreveu um artigo especificamente sobre o American Sentinel. Ela disse que, por 3 anos agora, alertas têm soado para o mundo através das colunas do Sentinel e outras publicações. Mas esses sinais de perigo não influenciaram nosso povo como deveriam ter feito. Novamente eu diria, agora é a hora de estar acordado. Agora é a hora de estudar. Agora é a hora de orar para que Deus abra nossas mentes para entender onde deveríamos estar neste momento da história. Onde deveríamos nos posicionar com os movimentos que estão acontecendo. Ela continua. Muito poderia ter sido feito com o sentinela se as influências contrárias não estivessem trabalhando para impedi-lo. Mesmo que nada possa ser dito contra ela, as ações revelam a indiferença que se sente em relação a ela. Quando a luz é apresentada ao povo de Deus, é seu dever não apenas recebê-la, mas passá-la adiante, adicionando sua influência em seu favor. Que sua força total possa ser sentida na igreja e no mundo. A sentinela é como uma trombeta dando um certo som, e todo o nosso povo deveria lê-la cuidadosamente, então enviá-la a alguns de seus amigos e parentes, e assim fazendo o melhor uso da luz que Deus lhes deu. Então aqui está Ellen White endossando totalmente a sentinela americana. Ela continua, tem havido uma indiferença surpreendente, inatividade neste tempo de perigo. A verdade presente é o que o povo precisa. E se as transações surpreendentes que estão acontecendo em nosso país hoje em relação à emenda religiosa tivessem sido realizadas por nosso povo em cada igreja, se tivessem visto o cumprimento claro e decidido da profecia e despertado para as demandas da crise, eles não estariam agora sob tal estupor e sono mortal. A sentinela tem sido, na ordem de Deus, uma das vozes soando o alarme para que as pessoas pudessem ouvir e perceber seu perigo e fazer o trabalho necessário no momento presente. Em outras palavras, você entendeu o tema. Repetidamente ela está dizendo, devemos estar preparados. Para isso, em vez de ter que fazer a preparação enquanto isso chega até nós, enquanto isso está chegando até nós. Ela conclui, que todo trabalhador de Deus compreenda a situação e coloque a sentinela diante de nossas igrejas, explicando seu conteúdo, insistindo nas advertências e fatos que ela contém. Que o Senhor ajude a todos a redimir o tempo. A mensagem de luz do Senhor está diante de nós há anos, mas houve influências trabalhando indiretamente para tornar sem efeito as advertências vindas através da sentinela e dos testemunhos e através de outras
instrumentalidades. E eu acho que ela está falando sobre aqueles que estavam pregando sobre questões de liberdade. Que o Senhor envia ao seu povo, não fique no caminho desta luz. Se você esperar por chamados mais altos ou melhores oportunidades, a luz será retirada e você será deixado na escuridão. Sabe, existem alguns hoje, mesmo em um certo visão do adventismo, que nem sequer acreditam que haverá leis dominicais ou questões como essa. Eles sentem que é apenas algo em que se acreditava nos anos 1800, porque era uma visão anticatólica popular na época. Mas aqui há evidências absolutas de que não eram apenas os adventistas que pregavam sobre o futuro e aqueles questões que eles leram na profecia, mas que na verdade estavam acontecendo. Mas, novamente, se Deus enviar luz para preparar o povo e essa luz não for aceita, ela será atraída. Bem, mais um artigo, 1º de janeiro. Ellen White escreveu outro artigo e eu o encorajo a ler este, e é chamado The Present Crisis. Na revisão, 1º de janeiro de 1889, a crise está agora sobre nós. A batalha será travada entre o cristianismo da Bíblia e o cristianismo da tradição humana. Não há uma negligência criminosa de nossa atual condição sonolenta? Deve haver um movimento de avanço decidido entre nós. Devemos mostrar ao mundo que reconhecemos nos eventos que estão ocorrendo agora na conexão com o movimento de reforma nacional o cumprimento da profecia. Aquilo que proclamamos nos últimos 30 ou 40 anos que viria está aqui agora. E a trombeta de cada vigia sobre os muros de Sião deve soar o alarme. E isso, eu acho, é o tipo de estupor em que tenho estado. É apenas a suposição de que, porque sabemos sobre tudo isso, quando acontecer, estaremos prontos e falaremos. E isso é evidência de que, se não estivermos prontos, não há garantia de que nós, como igreja ou como indivíduos, abordaremos as questões que realmente estão diante de nós. O movimento de reforma nacional, ela continua, que o mundo e a igreja deram as mãos para trazer, manifestará a mesma opressão, a mesma arrogância e intolerância que prevaleceram em eras passadas. Os poderes do conselho humano então assumiram a prerrogativa da divindade, esmagando sob sua vontade despótica a liberdade de consciência e o direito de responsabilidade individual, e prisão, exílio e morte seguiram para todos que se opuseram a seus ditames. E isso é o que estava acontecendo. Isso é o que chegou a um crescendo lá ou a um ápice em 1888. E logo depois. Novamente crise atual, Review and Herald. Bem, como mencionei, acho que um slide estava um pouco fora de ordem. Houve esta semana de oração. Ellen White fala sobre isso extensivamente em vários lugares. A semana de oração que felizmente trouxe um reavivamento, era para ser uma semana, expandiu-se para um mês inteiro, e novamente isso mostra qual era a mensagem principal. Os cultos de reavivamento realizados durante a semana de oração e desde então têm realizado um bom trabalho na igreja de Battle Creek. Os anciãos Jones e Corliss e outros tomaram parte ativa na condução das reuniões. O tópico principal, note, abordado foi a justificação pela fé, e essa verdade veio como alimento e tempo devido ao povo de Deus. Os oráculos vivos de Deus foram apresentados em nova e preciosa luz, e o Espírito Santo, trabalhando por meio de agências humanas, revelou o profundo significado das verdades, há muito conhecidas, relacionadas aos novos e surpreendentes movimentos no desenvolvimento da emenda religiosa à Constituição. Em outras palavras, a justificação pela fé estava sendo apresentada no cenário ou no contexto do que estava acontecendo em relação à liberdade religiosa neste país. E esses dois juntos trouxeram reavivamento e reforma na faculdade, na imprensa, no sanatório e até mesmo na comunidade. Tenho apenas mais alguns slides aqui. Reuniões eram realizadas com os trabalhadores da casa publicadora das 12 Ars a 1 horas diariamente. Muitos bons testemunhos nasceram. E isso deixou meu coração feliz, diz Ellen White. Ver aqueles que estavam conectados com a obra de publicação por um período de 30 anos se alegrarem enquanto os jovens convertidos se alegravam em seu primeiro amor.
Eles expressaram sua alegria e gratidão de coração pelos sermões pregados por A.T. Jones e viram a verdade, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus como nunca antes tinham visto. Louvado seja o Senhor. Então aqui está A.T. Jones, novamente um ser humano falível, mas Deus o usou para pregar tanto a liberdade religiosa quanto a injustiça pela fé, seguindo Minneapolis. E este é apenas o começo dos reavivamentos que começam a varrer o país. Agora aqui está algo que para mim é muito interessante. W.W. Prescott foi um dos anciãos da igreja de Battle Creek com quem Ellen White se encontrou e perguntou: A.T. Jones, você sabe, ele precisa ser convidado para falar. E ele foi um dos que, junto com Uriah Smith e outros, disseram: de jeito nenhum. E durante esta sessão de reavivamento da semana de oração, algo tocou o coração de W.W. Prescott. E aqui está apenas um lugar onde Ellen White menciona isso. Ela diz: quinta-feira, 20 de dezembro, falei aos estudantes universitários. O Senhor me deu a palavra que pareceu alcançar corações. O professor W.W. Prescott levantou-se e tentou falar, mas seu coração estava muito cheio. Ali, ele ficou por 5 minutos em completo silêncio, chorando. Quando ele falou, ele disse: estou feliz por ser um cristão. Ele fez comentários muito incisivos. Seu coração parecia estar partido pelo Espírito do Senhor. Convidei aqueles que não tinham aceitado a verdade e aqueles que não tinham a evidência de sua aceitação com Deus para virem à frente. Parecia que toda a companhia estava se movendo. Aqui está o W.W. Prescott, de pé diante do corpo estudantil, o que ela não diz neste... Descrição disso é que suas observações pontuais, ele fez confissão por sua resistência contra a luz que Deus havia enviado. E por 5 minutos ele ficou diante do corpo estudantil confessando. Não foi a primeira vez, quero dizer, a última vez. 3 anos depois, no último dia antes das férias de Natal, ou no dia imediatamente anterior ao início das férias de Natal, naquele mesmo dia, dezembro de 1892, ele tinha recebeu outra carta de Ellen White da Austrália e ele a leu e foi convencido novamente de que teve a audácia de se levantar contra essa mesma mensagem que eles precisavam. E ele fez uma confissão semelhante ao corpo estudantil, 350 estudantes, no último dia de aula na reunião da capela, que acho que foi por volta das 12 horas. Aquela confissão deles, você sabe, do presidente da faculdade diante do corpo estudantil, desencadeou um reavivamento entre os estudantes em uma reunião de louvor e oração que durou 10 horas. Em Battle Creek, na faculdade. E eu te digo, é incrível para mim. Falaremos um pouco mais sobre isso amanhã. Mas quando esses reavivamentos aconteceram, a próxima reunião, o próximo reavivamento que ocorreu, estava no South Lancaster College ou Academy, entre os alunos. E repetidamente você vê isso nesta história, onde nós, como pessoas mais velhas, alguns de nós com cabelos grisalhos, de alguma forma parecem ter mais dificuldade em aceitar essas belas verdades. E ainda assim os jovens se animaram. Ellen White disse que cada aluno da escola foi levado ao ponto de confissão e conversão em South Lancaster. E eles saíram para ser missionários para fazer a diferença no mundo em que vivemos. Então, meu apelo é para nós, os mais velhos, não atrapalharmos os nossos jovens. Eu estava conversando com o pastor e ele estava dizendo, você sabe que há estatísticas que saem sobre quantos de nossos jovens abandonam. E eu acho que às vezes falamos sobre os jovens pobres, certo que vão embora, e não percebemos que uma grande responsabilidade por isso é nossa. Deus tenha misericórdia de nós.